Eu acabei de ver um vídeo de um cara falando sobre a carreira do Bo Burnham, que é um músico, comediante, e eu já ouvia as músicas dele tinha um tempo, eu já ouvia a arte dele tinha um tempo, e eu sempre achei muito da hora, sempre aquela música The Art is Dead é maravilhosa, Welcome to the Internet, Welcome to the Internet, have a look around. Anything the brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content. Some better, some worse. Enfim, eu sempre achei muito legal quando as pessoas usavam arte para fazer críticas e falar as coisas de forma realmente precisas e cirúrgicas, sem necessariamente dizer aquilo diretamente. Eu gostava, tá? Eu gostava do que o Van Burnham fazia. Eu já tinha visto algumas outras obras dele, eu já tinha visto Inside antes, mas eu nunca tinha entendido. E eu não falo entender no sentido de querer captar o que a obra queria dizer, mas entender da forma mais pessoal possível. E eu tinha essa dificuldade de colocar isso de forma pessoal. Esse vídeo me ajudou a entender porque eu entendo um pouco mais quem é o artista. E é muito importante a gente entender um pouco do artista quando a gente está falando de arte. As pessoas querem separar a arte de artista e eu entendo por que elas fazem isso, porque às vezes a pessoa faz uma arte bonita, mas é que a pessoa nojenta. Mas o quão real aquilo é, o quão de verdade a gente está falando, o quão profunda é aquela arte realmente, não só uma forma dela fazer dinheiro, como o Bob Burnham critica. E eu acho interessante pensar nisso, porque nas entrevistas que ele fez anteriormente para Google e outras plataformas de podcast, afins, ele foi extremamente cirúrgico falando sobre o que seria o futuro da internet. Nós estamos colocando as crianças para alterar a neuroquímica do cérebro delas com o celular. A gente está criando um mundo muito falso na internet para ela e é verdade. Ele falou, eles querem cada segundo de vocês. Antes a gente colonizava terras, e agora que a gente não tem mais terras para colonizar, o que mais temos? O tempo, a atenção. Então a gente vai colonizar seu tempo, sua atenção, tudo que você puder me dar disso. E isso é um pensamento extremamente interessante, porque eu já ouviria filósofos falando isso, mas eu estou ouvindo um comediante. E o cara faz as críticas da forma dele de ser tão magnífica, tão cativante, ao mesmo tempo desconfortável, estranho, esquisito, mas uma mensagem que pega na gente. Então você pode só calar a boca e rir para a arte dele da forma que você quiser, mas você também tem que ouvir o que ele está dizendo porque você está ali para ver o show dele. Então, ele é magnífico como um criador de conteúdo, mas eu acho que ele é mais magnífico ainda como um filósofo. E é uma bobeira do caralho pra você, tipo assim, que tá ouvindo eu falando, né? Deve ser ridículo o que eu tô falando pra você, mas que se foda. O importante é agora, o que eu tô pensando agora. No futuro eu posso discordar, no passado eu posso ter discordado, mas hoje, inegavelmente, o cara é um filósofo. Não um filósofo tradicional como Jean-Paul Sartre ou Nietzsche ou, sei lá, Heidegger ou não sei. Vamos ver um outro nome genérico de filósofo. Platão, Sócrates. Não, talvez não seja como eles, realmente. Mas isso não tira o valor que ele tem como um pensador, como uma pessoa que estava ali elaborando um pensamento, sabe? E eu estou falando bastante sobre isso porque eu vi que ele colocou um monte de imagens de oceano nas fotos de perfil dele, o cara sumiu completamente da internet. Ele pode ser literalmente qualquer pessoa fingindo ser qualquer outro ser humano na internet, a gente nunca poderia saber. E eu acho engraçado ele ter colocado fotos de oceano porque eu coloco fotos de céu. Eu adoro fotos de céu. Talvez seja porque ele esteja perdido num grande oceano, onde ele não sabe mais o que fazer e precisa de dinheiro, mas ele não quer fazer arte porque a arte dele está sendo vendida e não sentida. Ou talvez seja só porque ele se tornou tudo aquilo que ele jurou criticar, que ele jurou destruir, que não sei o que, lá na King Skywalker, mas não importa muito também não, porque
me identifico um pouco com ele antes mesmo de eu ter conhecido ele, sabe? Eu já tinha ouvido Welcome to the Internet, eu já tinha ouvido Goodbye, eu já tinha ouvido Artist Dead há muito tempo. Não sei se foi na época que lançou, mas eu tinha ouvido sim. E eu me identifico tanto com o pensamento dele, ao mesmo tempo que eu não consigo me desvincular desse pensamento, porque eu cresci nele, eu cresci nessa ideia, eu existo nessa ideia da internet. E isso é uma realidade para mim, é uma coisa real, uma coisa que está aqui no momento. E eu não tenho como fugir disso. Eu até posso ter consciência de virar e falar assim, nossa, eu vou parar de ver esse vídeo no Instagram porque tá acabando com minha dopamina, minha neurotoxina, ocitocina. Mas eu não vou parar porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei lidar com o tédio e a apatia. Como ele fala, apathy is a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Ele é um gênio pra caralho. Ele, meu Deus do céu. E uma coisa que eu percebi é o quanto a gente não aprecia o silêncio, a importância do silêncio. Tipo, você já parou pra pensar o quão necessário é? Quantas vezes você já ficou em silêncio, só em silêncio, sem fone, deitado numa cama, olhando pro teto e pensando? O silêncio é uma coisa que hoje em dia a gente não aprecia, a gente não vê, a gente não ouve, a gente não sente. A gente não entende mais o que é silêncio. A gente tem que ter o tempo todo alguma coisa falando na nossa cabeça, ou falando pra gente, ou ouvindo, ou lendo. A gente não consegue apreciar o silêncio. E isso ajuda muito a gente a ficar maluco, né? Porque se a gente fica em silêncio no momento, a gente fica ansioso. Porque o nosso coração precisa bater para que a gente ouça, só para a gente não sentir que a gente está em silêncio. E isso é terrível. O querido Bob Burnham, parou de atuar depois de um tempo no palco. Ele é um comediante que fez vários shows de comédia, stand-up. E depois de um tempo ele começou a ter pânicos, ataque de pânico, assim, no palco, como se, sei lá, ele nunca tivesse feito isso na vida, mas o cara é um gênio de fazer isso. Pode ninguém nem sabia que ele tinha. Então, ele parou por um tempo e num texto que ele fala em uma das músicas dele, ele diz o seguinte, eu fiquei uns bons anos sem ir pro palco e, sabe, cuidar de mim, eu comecei a cuidar de mim, da minha cabeça, ganhar um pouco da minha mentalidade, da minha saúde mental, e eu até consegui por um tempo. E eu decidi pensar o seguinte, nossa, por que que eu não volto a fazer show? Por que que eu não volto a fazer comédia, música? E ele diz, você não vai acreditar no que aconteceu. The funniest thing happened. Isso é tão triste. Quanto potencial será que a gente guarda na gente e simplesmente a gente joga fora? Ou então a gente não entende, não compreende, a gente prefere ouvir as vozes internas de eu não consigo, ao invés de você ir lá e tentar de verdade. O Bo, uh, o Bo Burnham tentou, ele conseguiu, tava lá. E alguma coisa na cabeça dele fisicamente tornava incapaz dele fazer algo que ele era excelente fazendo, magnífico fazendo. O cara consegue fazer shows assim que junta música, comédia, luz, crítica, porra toda. E ele é ansioso. E toda vez eu volto a esse pensamento de o silêncio. A minha casa é muito silenciosa. Ela é extremamente silenciosa, ela é ridiculamente silenciosa. Então, muitas vezes ao invés de eu colocar um vídeo para eu ouvir enquanto estou fazendo as coisas de casa, eu faço em silêncio. E às vezes eu esqueço o som da minha voz. Às vezes eu esqueço o som da minha voz que eu ouço na minha cabeça. Eu ouço minha voz na minha cabeça. Isso é... tem gente que não ouve, mas eu ouço minha voz na minha cabeça. E às vezes eu esqueço o som da minha voz. Porque eu paro de pensar. E isso não é efeito de eu estar entediado ou com apatia ou afins. Não, isso é efeito de eu não querer pensar.
O que é estranho, né? Você não querer pensar. Por que eu não iria querer pensar? Porque eu tô todos os dias da minha vida acordando de manhã para ir trabalhar. E enquanto eu vou trabalhar, eu estou ouvindo alguma merda no meu fone. Tudo isso para eu ter que não pensar. Então, quando eu fico em silêncio, eu me toco de que eu estou em silêncio. E quando eu estou em silêncio, eu me lembro qual é o som da minha voz. Não faz sentido nenhum, nada do que eu tô falando. Nada do que eu tô falando faz uma real verdade absoluta. Porque não existe verdade absoluta. Eu não sou ninguém para dizer uma verdade absoluta e acho que não existe realmente. Assim. Mas talvez seja algo que alguém se identifique em algum lugar do mundo, sabe? E eu acho que isso é mais importante do que eu realmente ter que falar alguma verdade sobre qualquer assunto. É uma viagem absurda que eu tô falando, que eu não falo isso para as pessoas. E quando eu falo, são para pessoas muito próximas. Me olhe lá, porque não é o tipo de coisa que se fala. Ah, olha como eu sou safadinho. Mas é, silêncio. Você apreciou um pouco de silêncio agora, não apreciou? Ou será que você achou estranho? É muito difícil eu ficar falando o tempo todo. Eu não tô afim de falar o tempo todo também. Eu quero ter pausa para pensar. Eu quero ter o direito de parar o que eu tô falando aqui para pensar um pouco, para talvez ter uma ideia do que eu vou falar mais tarde, eu ter uma ideia do que eu não vou falar. Ou talvez não necessariamente pensar em nada, só simplesmente apreciar o silêncio, porque eu quero um pouquinho de silêncio depois de ter falado, porque eu fico um pouco sem ar, fico um pouco de sede. É bom para eu me hidratar com as minhas ideias, sabe? É bom que eu também observo os sons ao redor. O som das folhas balançando, o gato passando aqui no muro, eu brincando com os dadinhos de RPG. Isso é apreciar o silêncio, é apreciar os sons ao seu redor e não sons artificiais, necessariamente falando nem sons naturais, mas apreciar os sons que estão ali porque estão ali, não porque você escolheu que estivessem ali. As crianças brincando na rua, os pássaros cantando, o gato cagando. Tudo isso é um pouco mais interessante do que você imagina. Será que o celular devia ser realmente uma ferramenta do mundo? Porque quantos países conseguiram incluir tecnologia no ensino? Nenhum. Talvez um ou outro. Eu não consigo lembrar de um exemplo de um país que conseguiu. Se eu não me engano, a Bélgica, não sei se foi a Bélgica, tá? Mas teve um país que gastou milhões para conseguir fazer tecnologia no ensino, para usar o ensino de forma tecnológica e eles voltaram atrás. Eles voltaram atrás. Não era porque o povo estava ficando inteligente. Então, quanto que isso aqui pode ser uma ferramenta realmente de ensino, de aprendizado? Porque eu vejo que tem gente que aprende, eu vejo que tem gente que ensina. O próprio Bo Burnham, ensina de uma forma ou de outra. O cara tem o seu nível ali de professor. Não sei, sabe? Eu fico pensando nisso o tempo todo. E talvez às vezes pensar um pouco menos. Eu penso em muitas coisas o tempo todo. E todas essas coisas eu guardo muito pra mim. E isso me dá uma angústia muito forte. Eu tenho medo de me expressar. Eu acho que minha forma de expressar é inconveniente. Eu acho que eu tenho esse problema de auto-amor, sabe? Não que isso vá fazer muita diferença na vida de ninguém, nem na minha, inclusive. Eu não, provavelmente vou lidar com isso muito depois na minha vida, ou talvez semana que vem, não sei, depende do que vai acontecer. O que vai acontecer primeiro? Né? Vamos deixar nessa ordem assim. Eu acabei de ver um flash na minha janela. Pode ser um ET. Não importa. O que importa é o agora.